Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Shalom. Que Deus abençoe você. Mais um programa abençoado. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, diz a canção, mas nós esperamos a graça de Deus. É isso aí. Muito bem, estamos aí, estamos de volta. Você viu que semana passada Deus foi gracioso, nos abençoou com a presença da doutora Luana, criminalista, falou sobre o sistema prisional brasileiro. Foi muito legal, um bate-papo sensacional. E hoje nós estamos aqui de volta para abençoar a sua vida. Agora, nunca esqueça de compartilhar, nunca esqueça de chamar pessoas, envie o nosso link. Vamos fazer uma campanha da fé, sabe? Cada um convidando, trazendo novas pessoas para assistir, porque os temas são importantes e vai abençoar e elucidar a nossa vida muito. E hoje eu estou aqui com eles, missionários. Hoje nós vamos falar sobre a importância da missão e se tratando do nosso ministério, e eu já quero louvar, adorar a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso reverendo, sua esposa, a pastora Cristina. A gente quer agradecer ao Papai do Céu por ter nos abençoado com um homem tão especial, um profeta para a nossa geração. Hoje eu quero falar sobre missões. Eu estou aqui com 3 missionários que se alistaram no exército de Deus. E eu já quero dizer para você o que é essa missão maravilhosa no nosso ministério. Deus falou o coração do nosso reverendo para, então, criar uma junta de missões. Mas não é qualquer junta de missões. Jovens comprometidos com Cristo, seja ele solteiro ou casado, ele, então, se alista para ser enviado para qualquer lugar do Brasil e até do mundo, para pregar o evangelho. Isso é maravilhoso, mas isso é um papo que eu vou ter no decorrer aí do programa, mas eu quero só dar uma boa noite para esses jovens abençoados. Ele que está aqui, olha, Amém. à minha direita, eu chamo de osasquiano, mas é o nosso Fabrício. Glórias a Deus. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, o pastor Leonardo, né? E estar aqui novamente, juntamente com vocês, né, em casa, assistindo nessa grande noite, né, para falar de um tema bombástico, né, que é a missão do Exército de Deus. Isso aí. E eu tô com ela, nordestina, salva por um prospecto. Glória a Deus. Olha só. E dali ninguém imaginava, ela seria uma das missionárias abençoadíssimas do nosso ministério. Ana! Glória a Deus, boa noite a todos, boa noite, pastor. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. É um privilégio estar aqui, né? Estar nessa mesa aqui tão especial. É uma obra do Espírito Santo e de onde o Senhor nos leva e a gente nunca imaginou. E falar sobre a missão é falar de um propósito, é falar de respeito, é falar de princípios e falar principalmente da ação do Espírito Santo na salvação das almas. É desse jeito, povo. Agora, ele está ali, o jovem Isaac, que veio para a missão novo, 16 aninhos. Boa noite, Isaac, missionário Isaac. Amém, glória a Deus. Boa noite, pastor, boa noite a todos que estão nos assistindo. Louva muito a Deus pela vida do nosso reverendo, por todos os pastores, né, pela vida do pastor Leonardo, por estar aqui para falar também de um tema importantíssimo que é a missão, né? O ID por todo mundo e pregar o evangelho. E por todo mundo, como o Isaac falou, e pregar o evangelho. Missão que o Senhor Jesus deixou para todos nós. E o nosso ministério, abençoado ministério, esse ministério trouxe algo a mais para nós, que é chamar, que é trazer pessoas, jovens, comprometidos com a igreja local, comprometidos com o nosso ministério, para ser enviado para qualquer lugar do Brasil e do mundo. Eu fiz isso juntamente com a minha esposa, vim casado com a pastora Kátia, lá atrás, em 2006, viemos servir ao Senhor com aquele coração que para ser enviado em qualquer lugar. Foi fenomenal. O tempo que nós passamos no Exército foi algo extraordinário, até que o Senhor nos chamou para o pastorado. E foi algo muito especial. A gente vai contando aí no decorrer. Mas eu queria falar sobre a conversão desses jovens, como se deu e como chegou esse desejo, eu quero ir para a missão. Mas antes eu tenho que chamar a nossa tapioca. Eu quero ir para o break com o nosso Thiago Mágico, que está lá do outro lado
abençoando a gente. Eu quero ir para esse break e lembrar você que você pode comprar essa tapioca nos supermercados aí perto da sua casa. É de um irmão, tá? É de um irmão que abençoa a gente. Então vale a pena você comer algo saudável e ainda alguém que abençoa a gente. Deus abençoe. Daqui a pouco a gente volta já já. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para a sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. 'Cause I like to fly, I whine so high, directions high. Você viu como é importante você ajudar a obra, ajudar o nosso irmão, porque ajudando ele ajuda este programa. Bom, missionário Isaac, ele que praticamente, eu creio que nasceu na igreja. Eu quero que você conte pra gente aqui Jesus na sua vida e o desejo missionário. Como é que se deu isso? Amém. Glória a Deus. Foi muito realizador para mim. Eu nasci na igreja, né, como o senhor falou, e eu passei a me envolver mais com Jesus e a obra de Deus aos 14 anos de idade, né? Eu declaro ali minha conversão de verdade, porque nascer na igreja você não está garantido a salvação, né? Então, aos 14 anos, eu decidi me entregar totalmente a Jesus e a sua obra. Então, passei a participar mais dos jovens, né? Evangelizar, né? Fazer o trabalho ali na igreja, e muito satisfatório, muito feliz. E, para quem não sabe, né, eu tenho 2 irmãs, né, a Priscila, a missionária Priscila hoje também, e a missionária Esther, né, que já esteve no Exército de Deus, hoje está, né, parcialmente ajudando o nosso pastor Humberto lá em Osasco. E no período que eu passei a me envolver, aos 14 anos de idade, a minha irmã mais velha, a Esther, ela já estava inclusa nesse projeto de Deus, né? É uma família de missionários, Amém, né? sim, senhor. Ô, Joilson, mandar um missão. recado para Joilson aqui. Ô, Joilson, manda mais. Amém. Glória. Glória a Deus. Ela já estava nesse projeto de missão, então até então, no momento, eu não tinha a vontade de entrar, né, no Exército de Deus, mas estava ali cooperando, ajudando o pastor ali na igreja e tal. E aí, no ano de 2016, foi o ano que a minha irmã mais velha voltou à base, né, a Esther. E aí eu olhei para ela e vi um brilho diferente, né? Eu vi Ela ficou muito... quanto tempo? Ela ficou 3 anos e um mês. 3 anos no campo missionário. Que legal. Poxa. Ela ficou 3 anos e a gente ficou com muita saudade dela, né? 3 anos longe, fazendo a obra, viajando para lá e para cá, muitas experiências com Deus. E eu percebi, por mais que a gente é pequeno ali, era criança na época, né, que eu tive o convívio com ela, mas eu percebi que quando ela voltou diferente. Foi uma nova Esther, né? E eu olhei para ela assim e vi que ela estava muito realizada. Tudo que ela fazia com uma alegria, tudo, né, que ela fazia com um brilho diferente. E todas as coisas que ela trazia para dentro de casa, né, com todas as áreas da vida, ela trazia como exemplo o Exército de Deus. Né? Até mesmo para conseguir um trabalho, o Exército de Deus ajudou muito ela, moldando o caráter, a personalidade. Então foi algo que eu vi ali, que o Exército de Deus ele realmente muda as pessoas, porque é um relacionamento que ela vai ter com o Espírito Santo, experiências profundas com o Espírito Santo. Eu achei interessante isso aí, até porque você imagina, o Exército de Deus é algo tão fenomenal. Você se alista para ganhar almas, para ser um missionário. A visão é, você vai ser um missionário, você vai respirar almas. Só que uma vez que você está 24 horas pensando nisso, em contato com pastores, homens de Deus, nós ainda somos abençoados, porque você disse, o caráter mudou, o jeito dela mudou, porque muda mesmo. Você vai estar com homens santos, né, homens cheios do Espírito Santo, e esse convívio afeta a nossa personalidade. Isso é maravilhoso. Mas, Isacão, e quando surgiu o desejo assim, eu vou ser um missionário? Senhor, então, no ano de 2016, eu tinha 15 anos de idade. Um ano depois do meu envolvimento assim, sério com a igreja, surgiu esse desejo de entrar, né, no Exército de Deus, um ano após,
Com 15 anos de idade, então, eu comecei a orar a Deus e fazer por onde, né? Evangelizar, ganhar as almas, cumprir ali os requisitos certinho para poder entrar nesse plano de Deus maravilhoso, né? Que é o Exército de Deus, aos 15 anos de idade. Querido, que coisa. Você falou assim, os requisitos. É importante falar isso, porque o Exército de Deus, existem requisitos para você entrar nele. Primeiro requisito é que você tem que ser um cristão do nosso ministério, alguém que está dentro da visão. Né? Você tem que estar dentro da visão, tem que estar dentro do ministério, tem que ser alguém que frutifica. Você imagina, você é alguém que está no ministério, mas eu frutifico, eu estou envolvido, eu estou num projeto, eu estou na juventude, eu estou evangelizando. Outra coisa, você tem que ganhar almas, né? O nosso reverendo, às vezes, por mais que tenha raríssimas exceções, mas a regra você tem que trazer, tem que vir como um ganhador de almas, né? No mínimo 3 almas. E eu me lembro que quando eu fui falar com o reverendo para a missão, o reverendo olhou para mim e falou assim, pelos anos que você está na igreja, olha, eu falei, papai, você tem que apresentar no mínimo 15 almas. Normalmente eram 3 por pessoas. Cada pessoa tem 3. Ele chegou para mim, você tem que apresentar 15. Aí eu olhei para a Kátia, olhei para ele e falei, tudo bem. Mas por quê? Porque já era um estilo meu, né, como convertido, como alguém que tem uma relação com Deus e que funciona, né? Então, é legal que na unção, quando foi na minha vez, lá atrás, a long time, lá atrás, o púlpito ficou cheio. Eram 8 da minha congregação familiar que eu tinha produzido, trabalhado. Aí tinha mais 4 que nós ganhamos avulso, falo de avulso. Tinha uma outra alma do meu trabalho, tinha uma outra senhora que eu evangelizei no domingo entre os jovens na rua, ela estava procurando um rezador, e aí eu estava fazendo um trabalho lá no bairro Copacabana, aí eu fui e falei, eu sou o rezador. Ganhamos Maria, ganhamos ela para Jesus, e quando apresentamos, havia 16 pessoas Glória naquele a Deus. altar. Aleluia. Requisitos. Amém. Ana, e contigo, como é que foi essa conversão e esse desejo ao campo missionário? Glória a Deus. Eu me converti em 2013, lá na nossa filial de Copacabana, né, que o senhor representa o nosso reverendo. E aí, um ano antes da minha conversão, eu passei por um baque muito forte na minha vida. E ali eu entendi que o mundo não poderia me dar nada. E eu me sentia muito vazia, muito triste. Senti uma solidão terrível, porque eu vivia longe da família. Então, tudo aquilo que eu tinha depositado, a minha esperança, não completava. E aí, teve um dia que eu estava passando ali, em Copacabana, e aí uma pessoa me abordou, era uma moça, que eu não sei quem é até hoje, mas ela me deu o prospecto e falou, olha... E era o dia da minha folga, quinta-feira. E ela falou, olha, a nossa igreja ali para você ir no culto. E aí, quando eu falei, onde tem a igreja? Ela falou, ali no hotel. Eu falei, no hotel? Aí eu peguei o prospecto, guardei o prospecto, né? Na semana seguinte eu fui. E aí eu sentei atrás do nosso reverendo naquele culto. Caramba! Tinha uma missionária pregando. Aleluia. E aí, na hora do apelo, eu fiquei lá. Aí o reverendo olhou para trás e falou assim, você vai aceitar Jesus? Não? Eu falei, não, eu já aceitei. Eu só quero a igreja para ficar ali. Então, você tem que levantar e ir lá na frente para mostrar que tem compromisso e quer compromisso. Que isso, hein? E aí, você vai ser encaminhada. Então, tem que ir lá na frente fazer o compromisso. E aí, eu fui. E aí, na nossa igreja, né, o discipulado... eu trabalhava em restaurante, então não tinha muito tempo, né? Mas a minha folga era do Senhor, o meu domingo do mês era do Senhor. E aí eu comecei a me envolver dentro do meu tempo. Então, Jesus para mim era tudo. Aquilo que eu aprendia no discipulado, eu levava para o meu local de trabalho. E aí Deus foi levando as pessoas para a igreja. E aí, 9 meses depois, eu já estava na faculdade, eu achava que a faculdade era maravilhoso, né? Não, vou me realizar na faculdade, mas não preenchi ainda. E aí eu doei minhas férias. 9 meses depois eu doei minhas férias para poder ficar na casa pastoral. Aquilo que a gente aprende na igreja, né? Quem se envolve, desenvolve. E aí, até então, eu ouvia falar do Projeto Jesus em Minha Casa, mas eu não conhecia, porque eu não tinha tempo. E aí, durante essas férias, todos os dias eu fui para os Projetos Jesus em Minha Casa. E quando eu conheci, falei, gente, eu quero isso para minha vida.
E o reverendo, né, o senhor sempre incentivando sobre o exército de Deus, a missão, eu falei assim, Senhor, eu quero. É isso que eu quero para minha vida, porque o que eu tô sentindo aqui nesse envolvimento, né, de doar as férias, de ir pro projeto, de estar evangelizando o tempo todo, isso é maravilhoso. Nó. E isso me despertou para a missão. Só que tinha coisas que eu tinha que vencer ainda, que eu botava como obstáculos, né? Qual era o obstáculo maior que eu colocava? Eu achava que era muito difícil para pedir conta do trabalho, né? Que eu já tinha um tempo que eu trabalhava, então eu falava assim, não, tem que pedir conta, porque é o que o senhor falou, né? O requisito, né? Mas aí a gente aprende pela palavra, o Espírito Santo nos vence. Então, quando o Senhor dá uma direção para a nossa vida, a gente nunca vai perder. E o reverendo falou comigo, aquilo que você vai ganhar na missão é muito maior. Você não precisa se preocupar com nada e você não vai perder nada, porque Deus tem coisas muito grandes. E aí aquilo me despertou e depois de 9 meses que eu estava na igreja, de convertida, eu estava pronta. Eu falei, não, eu vou entrar na missão. E aí o reverendo legal. orientou a fazer mais um período da faculdade e aí no final do ano eu entrei, né? Então já tem mais de 7 anos que eu entrei no Exército de Deus para a glória do Senhor. Que legal, né? Glória a Deus. Senhor. Fabrício, e você? Como se deu agora o nosso osasquiano aqui? Como é que foi? Só que nós temos 2 osasquianos, né? Osasquiano. Glória a Deus, pastor. Então, é uma honra. Eu gostaria de mais uma vez louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, por fazer parte de um ministério comprometido com a palavra, comprometido com o evangelho, né? Um ministério realmente missionário. E foi no ano de 2015, no dia 13 de outubro, numa terça-feira, inclusive em um projeto, Jesus em Minha Casa, tá aí a importância de você abrir a sua casa para um projeto. E foi na casa da nossa amada irmã, em Cristo, cooperadora, missionária Ana Paula, mãe do missionário Isaac. Isaac. E ali eu lembro que nessa terça-feira, eu tinha acabado de chegar da escola, eram umas 5 horas da tarde, um obreiro que dirigia o projeto me convidou. E eu, naquele dia, senti algo muito forte no meu coração. Por que não vou nesse culto que aconteceria na casa? Ele disse que era algo rápido, de 40 minutos. Algo rápido, 40 minutos. Ali. E eu, amém, vamos. E nesse dia eu fui, ouvi a palavra. Só que eu não me lembro exatamente da pregação, mas eu me lembro exatamente do momento que ele olhou para mim e perguntou se eu gostaria de aceitar Jesus como meu Senhor e único Salvador da minha vida. E ecoou dentro de mim uma voz, que hoje eu sei que é o Espírito Santo, mas na época eu não sabia, mas aquela voz dentro de mim dizia, como você vai dizer não para Jesus? E a partir daquele momento eu disse sim para Jesus, naquela terça-feira, naquele projeto, naquela casa, todo mundo começou a aplaudir. Lembro do missionário Isaac, missionário todo mundo aplaudindo. E eu sem entender nada, falei, o que está acontecendo aqui? Mas, a partir daquele momento, eu mal sabia da transformação que eu passaria, das libertações, porque eu era um garoto de 15 anos, sem expectativa de vida, sem motivação nenhuma de trabalhar, de fazer curso, nada disso, e eu vivia no meu mundinho isolado. Eu nunca fui também um rapaz de sair, de brincar, não, eu sempre no meu mundo isolado. Mas quando eu tive um encontro com Jesus naquele dia, naquele projeto, a minha vida foi transformada. Glória a Deus. E assim eu comecei a me envolver no discipulado, no domingo pela manhã. Comecei a me alinhar, né, na Bíblia, no Evangelho, aprendendo mais. Era legal que nessa época, né, tinha aquela coisa de buscar a pessoa que aceitou Jesus em casa, né? Trazer aquele acompanhamento. Aí eu lembro que eu pegava mais 2 jovens lá da igreja, falava, vamos lá buscar um rapaz que aceitou Jesus lá em casa. Aí a gente ia andando. Aí quem tá vindo no meio do caminho já indo pro culto com a Bíblia. Fabrício. Fabrício vindo já. Então, foi uma obra do Espírito Santo mesmo. É o Espírito Santo. Que- E quando é que veio o desejo? Eu serei um missionário. E o desejo foi a partir do momento que eu comecei a me envolver também, juntamente com o pastor, que representava o nosso reverendo ali em Osasco, que é o pastor Humberto. E comecei ali, alinhado, né, juntamente com ele, envolvido no projeto da juventude. E ali, quando tinham os congressos, as escolas bíblicas, eu vi os pastores, os missionários que iam, né, representando o nosso reverendo. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, eu me torno um como esse... E vi uma graça, eu vi algo diferente e eu queria aquilo para minha vida. E aquilo ali passou a ser uma meta de vida para mim. Assim como a gente tem meta de vida de fazer uma faculdade, de trabalhar, que é muito bom,
Mas para mim, pessoalmente, entrar no exército de Deus, ingressar nessa visão que Deus entregou ao nosso reverendo, foi algo, uma meta assim para mim. E o reverendo já tem dito, né, pastor, que a missão é o Uhum. coração da igreja. É isso aí. Então, essa visão que Deus entregou ao nosso reverendo, então eu queria aderir na minha vida. Então, a partir deste momento, eu me envolvendo nos projetos, como uma missionária nos projetos de Jesus Minha Casa, cooperando ali juntamente com os obreiros, ali junto com o pastor, olhava o reverendo quando falava de missão nos cultos, meu coração ardia, ele perguntava, Ô, quem pai. tá aqui pronto para ir? Eu já levantava a mão assim, eu. E os pastores também ali, com alguns pastores que me incentivaram, me ajudaram muito, como o pastor Eduardo, pastor Andrezão, pastor Edilene, pastores que estão alinhados juntamente com o pastor Humberto, sempre incentivando Que a legal. juventude. Muito legal isso. Mas eu vou dar uma pausa. Vamos ao nosso break, mas eu vou voltar que a gente quer falar sobre experiências no campo missionário. Mas daqui a pouco a gente volta. Tapioca é de um irmão, é de alguém que vai nos abençoar. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. I like to fly, I wind so high, directions high. Estamos de volta para abençoar você, abençoar a sua vida e abençoar o nosso ministério. Glória a Deus. Bom, nós estamos tratando de um tema legal pra caramba, é um tema que eu gosto de falar, missões, porque eu fui um missionário, né? E missionário nunca deixa de ser um missionário, né? A gente está sempre em missões até hoje, mas é maravilhoso você se lançar. Eu me lembro que eu tenho algumas coisas assim particular da minha vida também como missionário, que a gente quer falar agora de experiências, cada um tem um pouco, mas uma das coisas que me marcou muito, eu cresci na igreja, né? Fui adolescente na igreja, e ali a gente sempre ouviu o reverendo falar sobre missões. Uma coisa que é impressionante no nosso pastor, no nosso reverendo, é que ele pode encontrar uma criança. Ele vai falar assim, quantos anos você tem? A criança fala assim, 10. Só falta 8 para você entrar no exército de Deus. Eu nunca vi um pastor que dá tanto valor a crianças como o nosso reverendo. Criança, adolescente. Verdade. É impressionante. Isso é até uma ajuda para nós pastores, porque não ser tendente a só valor, não acreditar na criança, não acreditar que aquela criança, ela vai crescer. Aquela criança depois vai ser um adolescente. Aquela criança vai ser um adulto. Aquela criança vai ser um pastor. Aquela criança vai ser um missionário. Então a gente percebe isso com o nosso reverendo e é fenomenal. Então eu cresci na igreja, o reverendo incentivando o projeto jovem a todo tempo. Até que eu me lembro, eu já casado. Agora, eu tive um sonho, eu vou contar essa experiência aqui. Vai ser legal. Eu quero contar uma experiência que eu tive. Eu tive um sonho uma vez. E eu sonhei que aqueles cultos da presença de Deus lotados lá no Gramacho, né? E aí o reverendo estava no púlpito, aí eu chegava, a igreja cheia, e eu ali do lado, na lateral ali, né? Ali com outro irmão, e aí o reverendo virava para mim e falava assim, Miranda, sobe no salão missionário, pega a sua carteira de trabalho e entrega lá para o pastor Enoque e pede a ele a blusa da unção, porque antigamente os pastores usavam a cor vermelha, a blusa vermelha, né? A blusa da unção. Aí eu falei, ué, pegar minha carteira de trabalho, a blusa sim, mas minha carteira de trabalho. Aí tá, eu obedientemente, né? A gente não discute com o homem de Deus, né? Se senhor, aí vou eu. Aí pego tô subindo as escadas do salão missionário. Quando eu chego lá no salão missionário, é um balcão de emprego. O balcão, literalmente. Estava assim, balcão de emprego. Aí o pastor Enoque tá lá do outro lado do balcão. Aí eu olhei para ele e falei assim, então, pastor, eu não entendi direito, mas o reverendo pediu para eu pegar a blusa da unção, que é a blusa vermelha, e trazer minha carteira de trabalho aqui. E eu não sei porquê, ele falou, o pastor Enoque vira para mim e falou assim, o pastor Enoque me chama de Leozinho. Ele te falou, não, Leozinho, você nunca mais vai ser cozinheiro.
Glória a Deus. Isso num sonho. Aleluia. Me dá aqui, você não precisa mais dessa carteira de trabalho. Por isso que ele mandou você vir aqui. Aí eu pegava assim, não entendia nada, pegava, dava a minha carteira de trabalho ao pastor Enoque, ele me dava a blusa vermelha. Eu descia sem entender nada. Eu descia as escadas. Quando eu chegava lá no culto, o reverendo estava sem camisa. E ele olhava para mim e falava assim, então, não vai vestir, me vestir? Aí eu pegava, botava nele, no meio do... Ele pregando, aí ele pegava um braço assim, me dava, eu encaixava uma parte da blusa, a manga, e ele pregando daquele jeito, aí encaixava a outra, aí abotoava ele pronto. Aí ele olhava para mim e falou, agora você tá pronto. Aí eu acordei. Fui eu para aquela época, né? Clínica pastoral. Pastora, era o pastor Geraldo. Pastor Geraldo, que hoje já está na glória. Ele é a pastora Ocenira. O que é isso? Ele falou, Deus está te chamando. Eu era uma adolescente. Mas a partir dali, o coração, né, como cada um falou, queimar, eu creio que dali foi um momento crucial. Até num belo dia, eu já casado, com o coração fervendo para missões, vou com a Kátia para um culto jovem. A gente ia completar 1 ano de casado. Tinha nem 1 ano de casado ainda. Aí estamos no culto jovem. Quem entra no hall da igreja, o hall social? Nosso reverendo, vindo de uma missão em Porto Alegre. Aí ele estava entrando, passando. Quando ele ia entrar para dentro do templo, ele parou, olhou para mim e falou, ô Miranda, posso mandar um casal como vocês para Franca? Aí eu olhei para ele assim e falei, pode. O que está faltando? Falei, reverendo, eu tenho que pedir conta na minha empresa. Eu estava lá há 10 anos na empresa, trabalhando. Mas eu já oro por isso e tal. E uma coisa importante, antes de eu terminar aqui para passar a palavra para eles, falando de experiências, é que eu, antes de casar, eu conversei sério com a Kátia, eu falei assim, Kátia, antes da gente casar, eu tenho que te perguntar uma coisa. Eu tenho um sonho de doar, no mínimo, 1 ano para as missões. Você vai querer ir comigo? Sabe o que ela respondeu? Gente, sabe o que ela respondeu? Onde você for, eu vou. Aleluia. Que mulher abençoada, Glória a Deus. sábia. E assim começou a minha entrada na missão. É legal que a minha primeira noite, aí foi mal barato. Quando Deus, Miranda vai, daquele sábado, minha mente começou a mudar. Gente, imagina, eu ia fazer 1 ano de casado. A minha casa, toda mobiliada, eu dei as coisas para as pessoas, desfiz de tudo, vendi algumas coisas, guardei algumas coisas na casa da minha sogra. Em quase que 1 semana, 2, não tinha mais nada. Estava eu chegando com as malas lá do Gramacho e minha primeira noite, olha isso, eu nunca me esqueço disso. Minha primeira noite na missão foi na secretaria da igreja. Eu e a Kátia forramos um colchãozinho no chão. A gente chama do colchão folha. Glória a Deus. Quem é missionário sabe o que é um colchão folha. É aquele colchãozinho. Forramos e eu olhei para a Kátia, olhando para o teto assim, falei, tá sentindo o que eu tô sentindo? Falei para ela. E ela, o quê? A alegria de ter feito a vontade de Deus, estarmos aqui. Alegria. Estávamos felizes ali. Glória a Glória Deus. Que estávamos no Aleluia. centro da vontade de Deus. E dali Deus foi fazendo muitas outras coisas. Mas eu quero falar com vocês sobre experiência. Ana, lembra de algo no campo que te emocionou muito? Algo que realmente você falou assim, poxa, vale a pena a gente dar a vida, vale a pena, seja 1 ano, seja 2 anos. Porque o projeto do Exército é 1 ano. Você vem durante 1 ano, depois você volta à base, que é uma expressão que a gente utiliza, você vai voltar à base. Você não sai, né? Você volta à base para poder servir no corpo da igreja. Mas é um projeto de 1 ano. Aqueles que têm um chamado, Deus então vai confirmando e vão ficando mais tempo, que é o caso da Ana, o caso de Isaac, que vão ficando mais tempo. Ele que já está 2 anos e 3 meses. Lembra de alguma coisa? Lembro. Pegando o gancho que o senhor falou da importância das crianças e ver que as crianças têm alma, eu tive uma experiência que foi muito forte lá em Natal. Eu tinha ganhado uma alminha para Jesus, e aí naquele processo de discipulado, no domingo pela manhã ela não foi ao culto. E aí a gente preocupado com a alma, né? À tarde no evangelismo. Só quem se apresentou para evangelizar comigo foram as crianças. Só as crianças. Só as crianças. E elas eram minhas companheiras de missão, batia de porta em porta. E aí nós fomos à casa dessa alminha, né? E aí quando a gente chegou lá, a gente perguntou, por que você não foi no culto? Ela, missionária, que bom que a senhora veio, eu quero apresentar a senhora ao meu esposo. E aí
né? A gente falou com ele, oi, tudo bom? Aí entrou na sala, sentou numa rede, ficou olhando para a TV. Eu falei, a gente quer falar do plano da salvação para o senhor. Ele pode falar, mas ele não olhava para mim. Ele estava na rede assistindo TV e eu falei, tá bom. Abri a Bíblia e comecei a pregar para ele. Aí depois de uns 10 minutos assim, e importante falar que uma semana antes o reverendo ligou para mim, eu estava só nesse momento lá, né, de forma integral, e o reverendo falou, Aninha, vai chegar mais unção aí. Olha só. Não desanima, vai chegar mais unção aí. Aleluia. Eu falei, sim, senhor, reverendo, eu creio. E aí o homem, vendo TV, eu abri a Bíblia, comecei a pregar e as crianças ali comigo. E aí depois de 10 minutos eu pregando, pastor, foi algo sobrenatural, como Aham. na igreja primitiva. Ele dá um salto da rede, chorando, em prantos, um homem alto, assim, de 1,80 m e falando, eu quero aceitar Jesus. Há legal, muito olha. tempo eu já queria aceitar Jesus. Nisso as crianças se espalharam correndo, porque não sabiam o que estava acontecendo. Né? Até eu fiquei assustada. E eu falei, o senhor quer aceitar Jesus? Ele quer, há muito tempo que eu já queria. Né? E aí a gente vê a obra do Espírito Santo no coração das pessoas. Confiar no Espírito Santo, confiar na visão, confiar na direção, porque o reverendo falou, vai chegar mais unção. Mas eu Chegou, né? nunca imaginei que seria daquela Agora, forma, como né? é que foi para ti eu me alistei no exército, Sim. vou para o primeiro campo. Como é que foi entrar no primeiro campo missionário, sua mente, o que passava, suas orações, como é que funcionou isso dentro de você? Pastor, eu lembro que na entrevista, uma das perguntas do reverendo é: você está disposta a depender só de Deus para todas as áreas da vida? E aquilo me marcou. Ele falou: vida financeira, você vai depender de quem? De Deus. E aí, quando eu ingressei no campo missionário, né, a gente entra e aí a gente vê que é tudo muito maior do que tudo que a gente viveu. Por mais que a gente fosse envolvido na base, ajudasse, mas quando você entra, você descobre que aquilo que a gente fazia era muito pouco. Muito, né? Era quase nada. Quase nada. Né? E aí as orações, a gente tá até nervoso para pregar. Meu Deus, como que eu vou pregar? Como que eu vou dirigir esse culto? Eu não consigo. E aí a gente vê a capacitação do Espírito Santo para Ele é missão. tremendo. E aí vê as contas chegando da igreja, você fala: Senhor, fazer desafios com a igreja que tem às vezes 15 pessoas e fala assim: de onde que o Senhor vai tirar as pessoas? E Deus levantar assim dinheiro que você fala assim: meu Deus, o Espírito de Deus, ele é real. Ele é tremendo. Ele é tremendo, ele move corações, ele traz o socorro financeiro, né? Ele acalma a nossa alma, porque a gente passa por momentos assim de que provas, a gente se sente como Jesus no Getsemane, isso né? acontece com todo mundo. Eu me lembro que Sim. o meu primeiro campo missionário, quando eu me alistei, então aquele coração fica assim, eu quero ser um cantinho para pregar, quero um lugar para evangelizar, para ganhar as primeiras almas e tal. Sim. No meu coração, eu sempre pensava assim, eu falava com Kátia, eu falei, Kátia, nós vamos ser enviados para ficar com algum pastor para ensinar a gente as coisas. Você fica tranquila. Ah, tá bom, tá bom. Só que assim, a necessidade da obra, Sim. às vezes você vai a partir de você. Por isso que é importante já funcionar na sua igreja local. É importante você se funcionar na igreja local. Aí, toda uma situação de uma jovem que se converte em Copacabana, essa menina quer voltar para a terra natal dela, que é o interior de Minas. O reverendo olha para mim, e eu estava para ir para Franca, realmente. Já estava no meu coração, ai meu Deus, vou chegar em Franca. Isso acontece com a gente quando recebe um campo missionário, né? Sim. Vou chegar em Franca, vou fazer assim, vou para a rua, vamos fazer culto ao ar livre, vamos tá. Aí o reverendo olha para mim e falou assim: quer antes de ir para Franca levar essa menina em casa? Ela mora no interior de Governador Valadares. Eu e Kátia, a gente se senhor, amém, glória a Deus, foi eu e Kátia. Primeiro campo. Quando chegamos lá, uma cidade interior, gente. E foi interessante porque eu deixei minhas malas na Deus e Amor. Glória a Deus. Na igreja Deus e Amor, porque a menina morava num morrão gigantesco. Eu falei, Kátia, vamos deixar. Tinha uma menininha orando, uma garota orando Deus e Amor. Eu falei, vamos deixar as malas aqui na Deus e Amor e vamos lá levar a jovenzinha. Aí levamos a jovem e tal. Só que interessante que no caminho, no ônibus, a garota falou pra mim assim, ó, pode ir embora, porque eu não quero mais ser cristã e eu só fiz isso pra vocês me trazerem aqui. Meu Deus. Eu falei, meu Pai Celestial, que provação. E eu tava indo pra casa dela. Não tenho noção disso, né? Sim. Aí quando eu cheguei lá, eu deixei ela na casa da mãe, como foi dito. Aí eu perguntei pra mãe dela, eu posso fazer uma reunião na sua casa de ações de graça por Deus ter trazido sua filha, né? Aquela coisa toda.
Ela, não, com certeza, e tal, pode sim, tal, beleza. Aí fui pra Deus e Amor, Kátia tava lá embaixo me esperando. Pegamos as malas e falei, Kátia, a menina lá não quer ser crente. Vamos caçar um canto. Aí procuramos uma pousadinha, lá que tinha lá, que o dinheiro dava pra pagar. Aí fomos, graças a Deus. Aí vinha a noite. Eu falei, posso convidar uns vizinhos? Aí cheguei lá, botei as malas, comemos, conhecemos a cidade que só tinha 10 ruas. Meu Deus. Glória a Deus. Não tinha hospital, não tinha mercado, não tem shopping, não tinha telefone. Lá era só um telefone orelhão e para funcionar era um milagre. Glória. E eu tenho uma história com o telefone orelhão de lá, tá? Sim. Porque quando eu vou falar com o reverendo da cidade, eu falo para ele que a cidade não tem nada. Ele falou: você não viu direito, desliga e roda a cidade. E depois você me liga. E eu fiz isso por 3 vezes, dizendo para ele que não tinha nada, não tinha nada. Na terceira vez, eu disse para ele: reverenda, que só tem pessoas. Ele falou: então tem tudo que você precisa. Glória a Deus. Você precisa Amém. das pessoas. Você não precisa do shopping, você não precisa nada disso. Você precisa das pessoas. E aquilo entrou na minha alma. Eu falei: Kátia, feito um furacão, vamos embora. Mas ali no primeiro campo, aí no primeiro culto, gente, uma graça de Deus, porque 25 pessoas se renderam a Jesus na Glória. primeira Glória a Deus. pregação, Aleluia. inclusive a mãe da garota. E aí a casa a menina disse que não era, né, não queria mais nada. A casa, porque agora a mãe se converteu, se tornou o nosso QG, o nosso centro de encontro. E dali Deus fez a obra. Aleluia. Mas isso é experiência Glória a para a Deus. gente contar no decorrer do programa. Que já, meu Deus. Daqui a pouco o nosso Tiago vai falar quanto tempo eu estou aí nessa glória. Mas Glória a Deus. teu primeiro. Experiências no campo, como é que foi Amém. o primeiro campo? É um trabalho muito espiritual, né, pastor? Eu lembro que quando eu fui para Maringá, chegando lá, no primeiro dia de missão, tinha uma irmã da igreja precisando de uma oração. Só que ela ligou, era tarde da noite, era perto já da madrugada, já tinha passado de meia-noite. Aí foi uma pastora, uma missionária na época, lá na casa dela, aí me chamou para ir junto. E ali foi o meu primeiro contato, assim, né, para entender mais o que é a missão e como trabalhar com almas, né? Aí chegando lá na casa dessa moça da igreja, o marido dela estava totalmente transtornado, né? Cheio de espíritos malignos mesmo. E aí a pastora cheia do Espírito Santo, a missionária cheia do Espírito Santo, eu também estava ali na mesma fé. E aí juntos ali a gente fez uma oração poderosa. Aí ali naquela mesma hora o diabo saiu. E aí ele foi liberto de espíritos malignos. A gente fez o apelo para ele se converteu, aceitou Jesus. Que isso. E aí eu vejo a importância da obra missionária, né, pastor? A gente ganha almas, e além de ganhar almas, a gente também tira as pessoas da mão de Satanás, né? Da mão do diabo. Né? Então é um trabalho totalmente espiritual, né? É verdade. Então eu tive algumas experiências nessa área de libertação, de eu ver as pessoas sendo libertas da mão do diabo. Em Copacabana, né, também, que eu, Oh, meu o Deus, tempo que eu tive ali. com o senhor ali. Só Foram graça. muitas e muitas pessoas libertas, em nome de Jesus. Né? Eu lembro também de uma tarde evangelística, de domingo à tarde, que a gente foi lá para a Vila Militar. Sim. E aí foi alguns jovens lá, e aí a gente começou a bater de casa em casa, lá na Vila Militar. Tava Na eu Zona Sul, na né? Zona Sul, isso, lá em Copacabana. Aí lá na Vila Militar, foi eu, mais uns 3 ou 4 jovens, aí batendo de casa em casa, a gente entra numa casa. Aí quando a gente entra nessa casa, a moça, a filha dela, na verdade, abre a porta e a gente vê uma moça sentada no sofá de cabeça baixa. E aí a gente fala, boa tarde, a gente pode deixar um convite de Jesus? Ela levantou a cabeça, olhou pra gente. Ela, pode entrar. Aí a gente entrou na casa, eu e mais os jovens. Eu não lembro quem que tava comigo na época, quem que estiver assistindo. Não lembro quem tava comigo na época, mas eu lembro que a gente chegou na casa daquela mulher e aquela mulher, ela começa a desabafar pra gente. Aí ela começa a contar que tá semanas sem conseguir andar. Aí ela falou que antes da gente chegar na casa dela para bater ali, ela tava arrumando a casa, mas sentiu uma dor muito grande Olha só. nas pernas e ela sentou e não estava aguentando mais. Olha aí. Ela não conseguia mais subir o morro, ela tava desceu o morro, ela estava vivendo assim de favor, né? Vai lá, compra isso para mim, porque ela não conseguia sair de casa de tanta dor na perna, não conseguia movimentar as pernas mais. E aí naquele momento ela sentou no sofá, abaixou a cabeça e ficou ali. E aí a gente chega, né?
com a equipe lá para levar Jesus, o evangelho, a palavra, a Aham. oração. E aí eu lembro que a gente ofereceu uma oração para ela. Né? Ó. A gente abriu a Bíblia, oferecemos uma oração, a gente abriu naquela passagem de Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. A gente pregou Jesus para ela e oferecemos uma oração. Ela falou, eu aceito a oração. Ó. E aí a gente foi e fez a primeira oração. Aí eu, depois da primeira oração, perguntei para ela, tá sentindo dor ainda? Ela falou, eu tô sentindo. Começou a chorar. Aí eu falei, vamos para a segunda oração. Aí fomos para a segunda oração por ela. Aí acabou a oração, ela continuou sentindo dor. Aí eu falei, meu Deus, tem que ser a terceira oração, Senhor. Por favor. Aí a gente foi para a terceira oração. E ela sentada. Aí fomos para a terceira oração. Aí oramos. Aí na terceira oração, aí terminando a oração, eu falei, agora exerça a sua fé, levanta. Ela, não consigo, não posso. Eu falei, levanta, exerça a fé. Ela ficou sentada lá. Aí passou 1 minuto, assim, ela pensando, chorando. Ela, eu vou levantar, me segura aqui. Aí ela foi, levantou. Aí foi levantando devagarzinho, os jovens ajudou ela também, eu ajudei. Aí ela foi levantando. Aí ela começou a pisar no chão. Coisa que ela levantava assim, não conseguia. Aí ela levantou, aí começou a pisar. Aí falou, ué, não tô mais sentindo nada. Aí começou a andar, aí andou pelo final da casa, foi. Aí andou pra lá, andou pra cá, andou pra lá. Coisa que ela não fazia, ela começou a fazer. Começou a andar. Aí o milagre aconteceu ali, né, pessoal? A cura imediata aconteceu ali. Aí a gente pregou pra ela, falou que não é só aquilo que Jesus queria fazer na vida dela. Ela não é crente, né? Então a gente foi, pregou o evangelho, falou que Jesus é mais que uma cura, ele é salvação pra sua alma. E ela combinou com a gente de ir pro culto, de ir pra igreja, que agora ela ia conseguir, né, subir e descer o morro. Aí eu lembro que, infelizmente, ela não apareceu na igreja até hoje. Ela não apareceu na igreja. Mas foi curada, né? Mas ela foi curada. E a gente lembra da parábola dos 10 leprosos, né? Todos foram curados, Mais um só. mas um só voltou para agradecer. Isso aí me lembrou, eu me lembro, nós estávamos num campo missionário, eu queria que ela estivesse aqui para brilhantar a nossa mesa, pastora Kátia Pereira, minha amada esposa. Que eu amo demais. Mas eu me lembro ela dirigindo um culto lá no interior e uma moça há 5 anos não levantava a mão, custo de um derrame que paralisou todo o lado direito da moça. Ela não levantava a mão de maneira nenhuma. E aí a Kátia orou por ela. Tem muito a ver com o que você está falando. Orou por ela e de repente, aí falou assim, então Deus abençoe a senhora, tal. E a mulher estava saindo na igreja e o Espírito Santo falou ao coração da Kátia e disse, como que ela está curada se você não mandou ela levantar o braço? E aí a Kátia chamou ela de volta e disse para ela, fulana, agora eu não me lembro o nome, levanta o braço. Aquela mulher não levantava o braço há 5 anos. E quando a senhora olhou para a Kátia, e ela olhou para o braço, e ela foi e levantou os braços. Glória a Deus. Que há 5 Aleluia. anos não levantava. Glória. Isso é tremendo, Milagres. porque você é usado por Deus para realizações. Experiências, algumas? Sim, senhor. Tenho uma experiência. Pelo menos uma, conta pelo menos uma. Uma, sim, senhor. Foi num culto de quinta-feira, num culto da palavra lá em Copacabana. Após a reunião, o senhor pregou, um visitante da igreja, chamado Alexandre, primeira vez que ele foi na igreja, e ele abordou o senhor no final do culto e pediu uma oração. Aí o senhor tinha alguma coisa para resolver, importante com o reverendo, o senhor me orientou que eu orasse por ele. E o pedido de oração dele era que a esposa dele estava acamada, estava em cima de uma cama já há 7 dias, ela se sentia muito mal, não tinha força, já foi tinha ido no médico, o médico não sabia o que era, fez muitos exames e nada, e ele, desesperado, chorando, pediu uma oração. Se eu não me engano, quem estava me acompanhando nesse momento era o Marcos ou o Mateus, eu não estou recordando agora. Mas naquele momento ali, unidos ali, a gente fizemos uma oração por ele e eu disse ali, o Espírito Santo no meu coração fala para ele que a esposa dele, que era uma quinta-feira, até sábado ela vai estar curada, em nome de Jesus. E eu lembro que fizemos essa oração na quinta-feira, aí no domingo à noite ele volta no culto. Aí ele disse, eu vim aqui, missionário, no culto, só para contar um testemunho. Aí ele sim, você lembra que você tinha orado pela minha esposa, que estava na cama?
Num sábado de manhã, depois que ela acordou, ela levantou como vigorada, como nada tivesse acontecido. Aleluia. Depois de 7 dias, né? E aquilo ali me deu... Foi até um avivamento, assim, o Espírito Santo ali agindo com dom de cura, aqui trazendo, né, o poder da oração. Preguei, né, como o missionário falou, né, eu preguei também para ele, falei assim, Jesus, além de curar, ele cura a alma, ele traz a salvação. Mas, Glória a Deus. infelizmente, É com a Ainda pessoa, glória né? Mas É verdade. você foi usado por Deus. Um tweet, Ana. Tá falando e eu tô lembrando, pastor, de uma experiência ali em Copa, que eu e a Nicole, a gente foi evangelizar Uhum. e uma moça tinha acabado de se despedir da família, Uhum. né? Falado que ia se matar e tal, e ela estava disposta a se matar, e aí Jesus colocou a gente no caminho dela. Uhum. E aí, quando nós Olha fomos só. falar com ela, né, ela começou a chorar e falar: Olha, eu acabei de me despedir da minha família e eu ia me jogar agora na frente do carro. Eu falei: Não, uma moça desviada. E aí a gente vê a ação do Espírito Santo de Deus quando a gente entra na missão, quando a gente está no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente não tem noção do que o Senhor fará através de nós, né? Então, na obediência de ir para a rua, de estar na rua evangelizando, o Senhor tirou mais uma alma ali daquele momento de ir para o inferno, né? E aí, naquele momento, a gente ligou para a família dela, né? Falando, não, ela está com a gente, Jesus colocou a gente no caminho dela. Depois ela foi lá na igreja, testemunhou, até aceitou Jesus naquele momento ali. Mas a gente vê assim a ação do Espírito Espírito Santo. A gente Santo. precisa estar no centro da vontade de Deus. E quando Deus entrega uma visão dessa para o nosso reverendo, quando a gente entra num ministério como esse, o chamado já é para cada um de nós. Claro. É chamado Com geral, certeza. é para Todo mundo todos tá nós, chamado. tá? Já estamos chamados. Tem essa coisa, tem que Deus tocar no meu coração. Não, já E veio. eu vou pedir o break agora, porque o Tiago Mágico está ali. O break. Eu vou pedir o break, mas eu vou voltar sobre desafios no campo missionário para a gente tocar nesse ponto de chamado, de percepção, de inclinação, desafios no campo. A gente volta nisso. Eu vou pro break. Essa tapioca é de um irmão que abençoa esse programa. Já volto. Vem descobrir a melhor opção de lanche rápido para sua rotina. Let's get down to business. Work hard, play hard. Oh yeah. All day, all night. 'Cause I like to fly, I whine so high, directions high. De volta para abençoar a vida de todos vocês. A gente tá batendo um papo aqui. Se deixar, a gente fica aqui dias falando, é muita situação. Verdade. Mas uma das coisas que já no campo e já um missionário, eu posso falar isso por experiência minha própria, eles também, mas são desafios no campo missionário. Primeiro, a Ana, no bloco passado, agora no bloco que a gente entrou no intervalo, ela falou sobre chamado. Eu na igreja não me via muito chamado, não achava. Tanto que eu era do projeto jovem, eu estava ali no projeto. Amigos meus falavam comigo assim: você vai fazer o que no Exército de Deus? Você nem pregar, sabe? E eu entendo que eles não estavam assim. Por mais que era um desestímulo, mas não era algo malicioso do coração deles. É que eles viam a realidade, só que não tinha uma visão maior. Eles não tinham a visão da quarta dimensão. Eles não criam que Deus poderia pegar aquele que não sabe falar e tornar daquele que não sabe falar o libertador de uma nação. Mas eu ficava com aquilo na cabeça e eu me lembro que a minha resposta para eles era o seguinte: olha, eu não sei pregar, mas eu sei evangelizar. Então lá eu devo evangelizar muito, eu devo ir para a rua evangelizar muito. Mas conclusão, eu sei que Deus me trouxe, e é uma experiência minha, e quando me levou para o interior, que eu jovem, não sabia de nada, literalmente nada. Mas eu tive muita presença do Espírito Santo na minha vida. Eu, em momentos eu e a Kátia, teve um momento lá que a gente, querendo ver a glória de Deus, passamos por algumas dificuldades que faz parte no campo missionário para você crescer com Deus. E eu, num momento dessas dificuldades, assim, num campo, eu orando assim,
tarde, né, na oração, na sacada da casa. A gente estava já morando numa casa, e aí eu ia para a sacada orar, e eu sentia a voz do Espírito, ouvia a voz do Espírito Santo falar comigo. Eu te escolhi. Glória a Aquilo me dava uma força. Eu te chamei. Aquilo ali me fortalecia. Eu lia muito a Bíblia, como lemos, né? Mas uma das coisas que me fortaleceu, eu lia muito Jeremias, eu lia muito Davi, via muita história de Davi. Eu me lembrava que quando o profeta chega na casa de Jessé, ele vai pegando os mais valentes, os mais hábeis para a guerra. Aí ele diz: não tem mais ninguém. E eu me vi assim: eu sou mais ninguém. Na minha vinda, né, eu sou o improvável. Realmente não sabia muito pregar, não sabia nada, muitas coisas. Eu era aquele garoto, né, aquele jovem ali da igreja que ia evangelizar, que ia tal. Meu primeiro culto de congregação familiar demorou 15 minutos. E eu fui, acabei o culto e falei: amém. A família já. Falei: glória a Deus. Mas me fortaleceu muito eu saber que eu sou o improvável. No que sentido? Quando o profeta chega para Jessé e diz: não tem mais ninguém, tem umzinho. Tá no meio lá das ovelhas, tem umzinho, tem aquelezinho, né? Mas aí é isso que Deus vai sempre usar. E Deus falava muito ao meu coração. Eu me lembro nitidamente, eu em momentos de querer ver Deus agir na minha vida. Imagina, eu tinha largado 10 anos de profissão, pedi conta de 10 anos de profissão. E eu falei: Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. E ele fala isso comigo: eu sou com você, eu vou te ajudar. Olha, gente, vocês acreditam, claro, nisso. Mas eu, a partir dessas experiências, sentia Deus falar através de mim, curar através de mim, operar sinais através da minha vida. E eu lembro, eu creio que isso até hoje, uma ação sobrenatural de um conforto. E eu tenho certeza que todos vocês já passou por isso, passa até hoje. Porque dificuldades a gente enfrenta muitos no campo missionário. Agora, eu quero deixar claro que eu nunca fui tão amparado como fui pelo nosso reverendo. O reverendo ligava para mim, e eu tenho uma experiência para contar, ele preocupado comigo, perguntando assim: tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? E eu falava assim: reverendo, tá tudo bem. Não está precisando de nada. Só que aquela semana, nós estávamos ali numa provação, porque eu queria ver Deus agir na minha vida. Queria ver Deus agir. Uma experiência minha própria. E não necessariamente tem que ser a sua, tem que ser a dela, cada um tem o seu, cada um com Deus. Mas eu queria... E ali nós estávamos sendo provados financeiramente naquela semana. Mas eu falava para o reverendo: não, vai estar tudo bem, está tudo certo. E Deus, daqui a pouco, meu irmão, a gente ia para a oração, e eu tenho uma experiência forte nisso, que nós íamos alugar que hoje é o imóvel lá do interior, que nós estamos no interior, e a gente ia alugar o local e tinha que dar 3 meses de depósito. E eu, no meu coração, falei: eu não vou pedir esse dinheiro para a central. Deus vai levantar aqui. O salário mínimo da cidade era R$ 150 na época. E Deus falou muito comigo e a gente orou. Eu fiz 7 dias de jejum na água. Vocês sabem o que é isso? 7 dias em água. Quando chegou no domingo, porque na segunda tínhamos que pagar. Quando chegou no domingo, para mim entrar pro templo, porque a gente estava na casa, a casa estava super lotada, e agora era a vez do templo, o reverendo orientou, aprovou aquela coisa toda. A gente não faz nada da nossa cabeça na missão. A gente pede orientação. Quando chega no domingo, que eu fecho a igreja à noite, sabe quanto havia entrado entre oferta e dízimo? 60 centavos. E eu tinha que pagar 3 meses de aluguel. Glória a Deus. E eu falei, aí eu fechei a porta, assim, meio chateado da igreja. Sabe aquele momento de que às vezes você tá meio Elias entrando numa caverna? E eu fechei assim meio a porta, querendo entrar para a caverna do local, da casa onde a gente estava morando. E eu falei assim: tá vendo, Senhor, eu fiz 7 dias de jejum. Eu fiz isso. Poxa, falei tanto com Deus. Eu fechando a porta da igreja, hein? Eu falei tanto com Deus, precisava desse dinheiro para pagar
os 3 meses, pô, o senhor não deu. Eu acho eu vou ser mais feliz se eu voltar para a cozinha, se eu voltar a ser cozinheiro. Daqui a pouco, um senhor que estava do outro lado da rua atravessa a rua e olha para mim e diz: Você é o pastor dessa igreja? Eu falei: Não, eu sou o missionário, o pastor está lá no Rio de Janeiro, é o nosso reverendo e tal. Ele: eu queria dar uma oferta aí, porque eu sou de Belo Horizonte, sou empresário, e venho na casa dos parentes, e quando eu venho, eu sempre dou uma oferta na igreja, uma outra Assembleia de Deus, que era numa rua. Essa oferta. Só que eu estava indo ao caminho para lá, e eu senti no coração de deixar essa oferta com você. Aí eu abri a porta. Comum, né? Eu falei: Uma oferta, graças a Deus, né? Mas aquilo aquela oferta, que ele estava falando ali, não tirava da minha cabeça a minha vontade de voltar, de ajudar o reverendo em outra área, porque eu estava acreditando no meu insucesso ali, no fato de eu ter jejuado 10 dias, 7 dias e nada. Aí eu sentei, orei por ele, recebi o envelope que ele mandou, e ele foi embora. Eu chego em casa, que eu abro para contar o envelope. Tinha 3 meses do aluguel que eu tinha que dar na Aleluia. segunda-feira. Glória a Jesus. Deus Glória a falou Deus. para mim, Aleluia. na hora: Nunca faça esses testes comigo. Eu sou Deus independente de qualquer coisa. Aleluia. Eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero e do jeito que eu quero. Eu falei: Sim, senhor, nunca mais farei isso. Ana, desafios, provas, o Espírito falar na alma. Muitas, né? Eu lembro que teve um momento que tava faltando dinheiro, a gente tinha que ir pro hotel para fazer o culto. Isso lá em Natal também. E aí, quando a gente esperando o recurso chegar e não chegava e tinha que fazer o culto e pagar. Então, dentro da realidade, a gente estava sem o recurso. E aí, eu lendo a Bíblia, não sei se era o Salmo 40, 41, e a gente, na época, eu e a missionária Carol aflita: Senhor, de onde a gente vai trazer o dinheiro? Socorre-nos, ajuda. O Senhor deixou a gente aqui, confiou a obra, então nos ajuda. E aí, eu lembro que lendo a Bíblia, pela palavra, teve um versículo que o Senhor falava assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó, Isso no sábado à noite. E aquilo trouxe uma paz. Eu falei: Senhor, tu fará. É Eu não sei verdade. como. E aí, no domingo de manhã, aconteceu algo muito curioso, né? Porque Natal não chove nunca. Mas naquele domingo choveu. Choveu e só foi uma família ao culto. E aquilo ali, eu falei: Senhor, tu mandou a gente se aquietar, mas a gente tem que acabar o culto e pagar. E agora? E aí eu lembro que com aquela paz, a gente terminou o culto, só falamos assim: a gente precisa pagar o aluguel, né? Orem por nós, para o Senhor mandar o recurso. E aí a gente encerrou o culto em paz. E aí depois, aquela família que estava no culto falou: missionária, a gente quer adiantar o dízimo do próximo mês Meu Deus. para poder pagar o aluguel. Olha aí. Mas o Senhor já tinha falado no nosso coração Já para a tinha- gente se aquietar, porque Ele é Deus. Isso é tão forte, Ana, que você está sobrenatural. falando. Eu me lembro que aqui na Zona Sul os desafios são altíssimos, né? Sim. E eu quero até mandar um abraço para ele, missionário Rafael, um parceiro, um companheiro, ficou comigo aqui 9 meses. Eu me lembro de um dos momentos de provações, eu e ele passar a madrugada, eu dava a ele o versículo, você falou da palavra, né? Sim. Para a ansiedade não governar meu coração, eu dava a ele o versículo da promessa, ele lia para mim e depois orávamos sobre aquele versículo. Eu me lembro que a gente leu mais de 10 versículos sobre prosperidade, porque tínhamos que pagar e honrar com os compromissos, o caixa zerado com pouquíssimo, e a gente falando: meu Deus, o que vai ser? E aí, depois daquela noite, você falou: a paz. Sim. Inundou uma paz. Aí eu olhei pro Rafael e falei: Rafael, agora vamos dormir. Sim. Aí acordamos, aí fomos pro campo, normal, ele trabalhando, ele evangelizou uma moça na porta da igreja. Olha só. Tremendo. Ele evangelizou a moça na porta da igreja. E eu tinha feito uma dobradinha com ele. Eu falei com ele: Rafa, eu coloco alguém para dentro, você faz o culto. Você coloca alguém para dentro, eu faço o culto. Aí estava na vez dele colocar para dentro. Aí eu entrei e falei: olha, eu vou estar aqui lendo a Bíblia e tal, você bota alguém. Ele botou, entrou uma moça, só essa moça. Só que depois entrou outras pessoas, mas deu no culto, deu mais 5 pessoas. Igual quando você falou, falei no aluguel. Aí eu comecei a falar: olha, a gente precisa. E na época era 10 mil e tantos reais. Meu Deus. A gente precisava para pagar o aluguel. Era muito dinheiro. As pessoas eram não crentes que estavam ali, inclusive essa senhora.
E a moça olhou pra mim e falou assim: "Você me dá um minuto?" Era no momento da oferta, que eu falei: "Por que ofertar?" Aí mostrando a obra missionária, a obra é cara, a obra missionária não é barata. E a gente precisa também falar de recursos. A gente, quando fala de missões, é impossível você não falar de recurso financeiro. Impossível. Verdade. Porque quem vai à obra à sua própria custa, disse o apóstolo São Paulo. Ninguém. Quer dizer, você tem que ter alguém que vai patrocinar. E essa moça, então, não crente, ela morava do lado da igreja, voltou com um envelope e tinha o valor do complemento do aluguel. O Aleluia. Rafael tinha evangelizado a moça na porta. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel. Deus é fiel. Isaac. Glória a Deus. Amém, pastor. Eu tive uma experiência assim parecida com a do senhor, né? Questão do insucesso, né? Aham. São tantos os desafios, né? Que às vezes a gente não sabe lidar com as crises. É. E às vezes a gente quer fugir. Às vezes quer fugir. Só a graça. A gente quer fugir por as coisas não tá dando certo, né? Aí eu fui fazendo as orações, falando com Deus, né? Fui fazendo umas orações, aí o Espírito Santo foi falando comigo, e aí eu fui falando com o Espírito Santo, conversando com ele, e na época que eu fiz essas orações, já teve época de muitos missionários no Exército de Deus, mas Sim. quando eu estava fazendo oração, não tinha muitos missionários no Exército de Deus, eram poucos, né? E eu estava orando e assim, eu orando e pensando, se eu sair da missão, quantos missionários homens, né? No caso, homens, vão ficar poucos. E aí eu orando assim, né? Aí Deus, eu imagino Deus olhando para mim, coitado. Tadinho. Como se a missão precisasse de mim, como se eu fosse o bonzão, só a graça, como a gente ora, né? E aí eu orando assim, aí o Espírito Santo lá dentro da minha alma, meu filho, não é a missão que precisa de você, não. É você que precisa da missão. Aleluia. E aí eu comecei a chorar. E eu entendi exatamente o que o Espírito Santo quis me falar ali naquela hora, né? Porque se eu saísse da missão ali por as coisas não estar acontecendo, por um insucesso, né? Que o senhor trouxe aí, eu iria estar saindo do centro da vontade de Deus, né? E é ruim isso. E é muito ruim isso, você sair da vontade de Deus. Porque você está ali no clima, né? Vendo as coisas acontecer na vontade de Deus. E aí você, por um período de crise que Elias passou, Daniel passou, Todos homens passaram. na Bíblia passaram, o próprio nosso reverendo passou, mas não desistiu. Né? O senhor também passou, né, Muitos. pastor Leonardo? Missionário, todos nós passamos. E aí, quando você decide não fugir, você experimenta coisas grandiosas, como o senhor contou aí Experimenta. depois, né? Então, eu acho assim que se eu saísse, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E eu vejo assim a boa mão de Deus. É verdade. E eu vejo assim, pastor, que assim eu acho assim que o pior fracasso do homem é você fazer sucesso naquilo que Deus não aprova. Né? Eu não posso fazer sucesso naquilo que Deus não está Deus aprovando. não tá aprovando. Né? Eu tenho muito medo disso. Nas minhas orações eu coloco, Senhor, eu não quero fazer sucesso naquilo que o Senhor não aprova. Eu posso estar no reino de Deus, passando por crise, indo para a cova dos leões, sofrendo, mas eu não posso Se é a sair vontade de da Deus. Se é a vontade de Deus, eu tenho que ficar. É. Porque ela é boa, é perfeita Perfeita. e agradável. Então vai vir. Eu imagino o nosso reverendo, né? Os Poxa. períodos lá no início que ele enfrentou. Não, e até hoje a gente enfrenta, com Até certeza. hoje. O nosso reverendo enfrenta muitas provações, faz parte da nossa vida, mas isso só o leva a mais próximo de Deus. Por isso que ele é um exemplo para nós, né? É verdade. Filho, Amém. Também tive uma experiência com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo, e foi no começo também da minha caminhada missionária. aham, E foi também como senhor, como missionário. E eu lembro naquele sábado, foi um sábado, eu não me esqueço daquele dia. Eu também, assim, meio que desmotivado, pensando, né, pensamentos humanos, né, carnal ali. Poxa, e o trabalho, e a faculdade, tô deixando tudo de lado. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar na missão há pouco tempo. E, pastor, eu lembro como fosse hoje. O Espírito Santo disse no meu coração. Eu não confundi a voz do Espírito. Eu tenho a plena convicção que foi o Espírito Santo. uhum. E ele disse aquilo que está em Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aquilo ali foi tão forte, pastor, que naquele exato momento
aquela angústia, né? Aquelas dúvidas que muitas das vezes a gente deixa dominar, aquela incerteza, a desmotivação, saiu exatamente naquele Na hora. momento, na hora. E aquilo ali me deu forças para continuar, porque eu digo pro pastor, hoje eu sou um Fabrício totalmente diferente do que eu era antes. Com certeza. É igual a nossa É vida com maravilhoso. Cristo, né? A história dividida antes e depois de eu sou o Fabrício antes da missão, eu era o Fabrício. Agora, E na depois da missão, missão, a gente é outra pessoa. por isso que eu louvo muito a Deus pela vida do nosso reverendo, por este Glória, ministério, pela glória, vida deste glória. grande homem de Deus também que está aqui. Ô, Pai, eu Glória queria a dar Deus. um recado a você que, por dúvida, por, não sei, incredulidade, seja o que for, não veio ainda e está esperando alguma coisa. Eu vou dizer algo para você. Olha, vale a pena. Todas as pessoas que vieram ao exército de Deus, eles têm algo a dizer. E a dizer de bom, daquilo que aconteceu na vida deles. É maravilhoso. Eu digo o seguinte, quando eu me lembro, tem uma das falas de Ana que ela sempre fala e aquilo mexe muito comigo. Quando eu falo que quando eu fiz 4 anos eu queria voltar, viver a minha vida, ser o irmão da igreja, o irmão Leonardo, tal. Só que o Espírito Santo usou a pastora Cristina numa vinda do Gramacho para poder falar ao meu coração. E eu conversando com ela, e ela falou assim, Miranda, você foi chamado. Você foi chamado para ajudar o nosso reverendo. Você acha que vale a pena você voltar? Olha a obra que Deus está fazendo. Ela foi falando aquilo, Deus estava usando ela, e aquilo foi o fator do qual fez com que eu continuasse integral do lado do nosso reverendo, e agora é só quando Jesus voltar. Amém. Que aí vamos estar lá na glória, não vai ter missão. Mas Ana falou uma coisa que mexeu comigo. Ela falou, pastor, eu contando isso na igreja, uma vez ela falou, se o senhor desistisse, onde eu estaria? Então, não desista porque tem pessoas que vão ser salvas através de você. Amém. Glória a Deus. Não desista porque existem situações que Deus vai usar você para abençoar outras pessoas. Então, não fique pensando, nós somos muito tendentes a pensar em nós mesmos. Não faça isso. Pense em Deus. Tem um versículo de Jeremias que ele disse ao Senhor, tu me seduziste e eu me deixei seduzir. Se deixe seduzir pela palavra, pela vontade de Deus. A obra clama. Os campos estão brancos. Nós estamos orando para Deus levantar pessoas vocacionadas para uma missão tão esplendorosa que é o exército de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a Deus por essa bancada especial. Glória a Olha, Deus. ficaríamos aqui. Eu não sei se o nosso mágico passamos de 1 hora. Meu Deus, mas um assunto importante daqui daria para falar muito mais. Que Deus abençoe. Fique com Jesus. Shalom. Glória a E Deus. semana que vem tem mais. Com a paz.